Abraão, a vida de oração de um homem de fé. A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Dominical aqui no canal Denis Pereira Oficial. Eu sou o Diácono Denis Pereira, professor da EBD há mais de 20 anos e há 6 anos aqui no YouTube temos videoaulas para ajudar os professores para as classes de adolescentes, juvenis, jovens e agora adultos também. Conheça o nosso canal, clique aí nos vídeos, abra o nosso canal, conheça, temos um vasto material aqui para ajudar você com a escola dominical, com assuntos de liderança também, relacionamentos, perguntas e respostas, vídeos para casais, enfim, conheça o vasto conteúdo que temos aqui para ajudar você a se inteirar, a ser edificado pela palavra de Deus. E nós estamos no início desse primeiro trimestre de 2021, na classe de jovens, o tema da lição é Ensina-nos a orar. Não está inscrito no canal ainda? Inscreva-se no canal. Nós já somos quase 20 mil pessoas semanalmente sendo edificados pela palavra de Deus através das lições da escola dominical. Por isso, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, isso é muito importante. Comente o nosso vídeo, escreva para nós, fale de onde você nos assiste, como está esse início de trimestre aí por conta de tudo que vem acontecendo no Brasil. Mande perguntas, fale com a gente, como fez aqui Miriam Ferreira. Não dá para ler os comentários, só citar aqui alguns nomes que estiveram aqui comentando: Luciane Rocha de Oliveira, Jeidson de Souza. O irmão Jeidson de Souza pergunta como faz para entrar no grupo do WhatsApp para professores da escola dominical. O link está aqui na descrição. Tem 2 links aqui, um para você baixar material de apoio em PDF para abrir no celular, para ajudar nas suas aulas. O outro é para você entrar em grupos de professores de todo o Brasil e do exterior, grupos de professores da escola dominical, tá bom? É só clicar aqui, o link está aqui embaixo. Irmã Simone Chagas, Carlos Henrique esteve comentando também, ele é lá de Caxias, tá bom? Ana Priscila comentou, Luciene Alves, Wanda Franco, Rosa Assis, lá de Pernambuco, falando aqui com a gente, Raquel Porto, Maiara Caroline, tá certo? Deusângelo Rodrigues, Nayeli Santos, Francisca Silva, enfim, muita gente, Aparecida Almeida, muita gente comentando aqui as nossas aulas. Comente as nossas aulas, isso mostra para o YouTube a relevância do nosso trabalho. Bora para a aula de hoje, pega lápis, papel e caneta e vamos estudar a palavra de Deus. Abraão, a vida de oração de um homem de fé. O texto do dia está em Jeremias 29:12. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Tem lápis, papel e caneta aí para anotar? Escreva essa frase aí. Orar é respirar com a alma. Escreve aí. A vida de Abraão nos traz grandes ensinamentos sobre a oração como um estilo de vida. Nós já falamos algo sobre isso na primeira lição e vamos aprofundando agora de acordo com as próximas lições. O texto bíblico está em Gênesis, capítulo 18, do 23 ao 33. A introdução começa dizendo que Abraão é um dos personagens bíblicos mais conceituados e admirados por todos os cristãos. Conhecido como pai da fé, o patriarca é uma referência para todos que creem, não é? Abraão é conhecido, portanto, como o pai da fé. Não dá para falar de confiança sem falar de Abraão. Num tempo marcado pelo paganismo e por práticas que desagradavam a Deus, Abraão se destacou por sua obediência. Foi uma atitude de fé que Abraão teve, sair de onde estava, obedecer à voz de Deus e sair de onde ele estava, ao que tudo indica, é o primeiro contato direto que Abraão tem com Deus. Não é? É o primeiro contato que Abraão tem
com Deus. Ele não tinha outras experiências com Deus, pelo menos nós não temos esse registro na Bíblia. A primeira experiência, o primeiro contato que Abraão tem com Deus já é um desafio extremo. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, da tua cidade, do meio da tua família e vai. Vai para onde? Para a terra que eu te mostrarei. Não dá nem para colocar no GPS, porque que endereço você coloca no GPS? Deseja ir para onde? Para a terra que eu te mostrarei. Essa cidade não existe no mapa. É preciso confiança total em Deus, como foi também quando ele sobe ao monte para sacrificar ao Senhor, quando Deus pede que ele sacrifique o seu filho. Deus não quer o sacrifício de Isaac, Deus não aceita o sacrifício de humanos. O que Deus quer é saber aonde está o coração de Abraão, em quem Abraão confia, qual é a prioridade de Abraão. Tópico 1. A oração nos torna pacientes, longânimos. Oração é também processo. Não é? Num tempo que a gente fala de coisas tão rápidas, de coisas tão instantâneas, é preciso nós voltarmos para a palavra de Deus e entender que tudo faz parte de um processo. E quando você entende que tudo faz parte de um processo, então você se rende ao que está acontecendo na sua vida, mas mais do que isso, você se rende àquele que tem o controle da sua vida, independente dos acontecimentos. Todos nós buscamos concluir as etapas e os desafios impostos pelo nosso cotidiano, com a finalidade de alcançar os objetivos de vida. Essa característica humana é nobre, precisa ser valorizada, mas há um detalhe muito importante que precisamos enfatizar. É no processo que crescemos e as conquistas são desenhadas e colocadas em prática. Eu costumo sempre olhar o histórico de um atleta, né? As pessoas acham maravilhoso quando o atleta ganha a medalha, ele ganha aquela batalha, aquela conquista. Mas o que mais me chama a atenção é o processo pelo qual um atleta passa até conseguir conquistar uma medalha. O processo de treinamento, o processo de mudança na alimentação, mudança em toda a rotina diária, em toda a sua vida, o dormir, o que vai beber, enfim. O processo, o tempo de treinamento, o esforço, o desgaste físico, são horas e horas e horas e horas. Muitas vezes são milhares de horas para alguns segundos de luta, de desafio, que vão definir o campeão ou não. Então, para mim, muito mais bonito do que aqueles instantes que levam o atleta até o pódio é a história, o histórico, o processo pelo qual ele passa para estar pronto para aquela conquista. E na oração, esse princípio também é observado. É em nossa rotina diária de diálogos com Deus que vamos aprendendo a confiar, a abrir nossos corações, a interceder pelo próximo e de forma serena buscar ouvir também o que o Pai amado tem a nos dizer. Aliás, a oração, a gente pode colocar aqui em primeiro lugar, não que a gente esteja aí numerando, mas a oração é em primeiro lugar uma grande demonstração de confiança em Deus. É preciso confiar em Deus para orar. Quem não confia em Deus, difícil orar. Confiança em Deus. Nós também vamos aprendendo a interceder pelo próximo. Uma das maiores demonstrações de carinho, de amor ao próximo, é orar por alguém, é orar por alguma pessoa, é orar pelo próximo. A oração é a primeira coisa. Tem gente que diz assim, mas não adianta só orar. Mas a oração é a base, a oração é o fundamento. A oração, como eu disse na aula anterior, não deve finalizar as coisas, ela deve começar as coisas. Ela deve estar sempre no princípio. Então, vale lembrar disso, a oração faz parte do processo. Ou a gente pode dizer, a oração é o processo. O que você acha? Escreve aí. Eu abro um parênteses aqui porque muitos professores têm pedido para nós material em PDF. Material
que a gente usa para falar, que a gente usa para dar a aula. E eu disponibilizo material que a AD Criciúma faz e muitos outros professores disponibilizam na internet e eu disponibilizo para os irmãos nos grupos de WhatsApp. Mas, professor, você precisa entender uma coisa. Você precisa pegar o material que a gente disponibiliza, essa aula, e preparar a sua aula, professor. Por favor. Não é? Tem professor que ele quer, se você mandar 3 materiais em PDF para ele da mesma aula, ele ainda quer mais. Ei, prepare a sua aula. Você precisa preparar a sua aula. Uma vida de oração. Abraão ficou conhecido como um grande homem de fé, não é? Nós vamos ver aqui que Abraão era sensível à voz de Deus, a ponto de nós podemos dizer assim, de Abraão, no episódio de Sodoma e Gomorra, ele interceder, nós vamos falar isso aqui no tópico 2, mas ele vai interceder. Olha só o nível de intimidade que Abraão tinha com Deus. E intimidade, ela é resultado de sensibilidade. Sensibilidade à voz de Deus. Sensibilidade à nossa necessidade de orar, não é? Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais sensíveis nós ficamos à sua presença, à sua voz, ao seu toque, não é? Então é muito importante a gente perceber isso. A oração produz sensibilidade. Marca isso aí, escreve essa frase aí. A oração produz sensibilidade. Quanto mais oramos, mais sensíveis nós ficamos, não é? À voz de Deus, assim como Abraão. É também pacientes e longânimos. A vida de Abraão foi marcada por diversos momentos, onde a paciência e a longanimidade foram decisivas, não é? Então, imagina aí quanto tempo passou entre o que Deus prometeu a ele, não é? E a concretização das promessas de Deus, não é? A promessa de que ele seria pai de uma grande nação só se cumpriu anos mais tarde. E se nós formos analisar bem mesmo, o ser pai de uma grande nação, Abraão nem viu isso. Abraão nem viu isso. Abraão só vai ter noção do que essa promessa que Deus fez a ele, a proporção que essa promessa teve e tem, quando no arrebatamento a igreja, a noiva do Cordeiro, começar a entrar no céu, e o pai olhar para Abraão e falar assim, ó, tudo filho seu na fé, viu? Tudo filho seu na fé. Aí ele vai ter ideia. A oração nos torna pacientes e longânimos. Paciência tem a ver com perseverança. Longanimidade tem a ver com resistência, não é? Paciência e longanimidade são palavras meio que elas se completam, não é? Paciência, misericórdia, tem tudo a ver. Longanimidade é uma das características daqueles que seguem os passos de Jesus. Nós podemos traduzir longanimidade de uma maneira, vamos dizer assim, uma tradução livre, longanimidade é aquela pessoa que não perde o ânimo facilmente. Não é? É aquela pessoa, imagine uma corrida, sabe aquele corredor que ele começa muito agitado, muito rápido e em 100 metros ele já parou de correr? Esse não tem longanimidade. Longanimidade é aquele corredor que ele imprime uma marcha, uma velocidade na corrida e ele não para, não diminui a marcha, esteja chovendo, fazendo sol, ele esteja com sede, o pé cheio de calos ou até machucado, ele não perde o ânimo, ele continua a correr. Longanimidade. Só é possível desenvolver uma vida de oração se nós desenvolvermos o fruto do Espírito, a longanimidade. É preciso ter paciência, é preciso perseverar em oração. Atos 2, 47, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão no partir do pão e nas orações. A igreja primitiva era uma igreja que perseverava em oração. Vale lembrar, oração não é para buscar coisas, oração é para buscar a Deus. Jeremias 29, 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Quando Deus é a prioridade da nossa oração, nós desenvolvemos uma vida de oração porque precisamos de Deus todos os dias. Quando as bênçãos de Deus é a nossa prioridade na oração, nós oramos para ser abençoados. Mas tão logo a bênção chegue, nós paramos de orar. Ou, se ela demorar, nós
paramos de confiar e, portanto, deixamos de orar. Mas quando a prioridade da nossa vida de oração é buscar a presença de Deus, então isso é um hábito, isso se torna um estilo de vida, independente de que momento eu esteja vivendo, um momento de extrema alegria ou um momento de extrema tristeza. Tópico 2. Abraão intercede em favor dos moradores de Sodoma e Gomorra, orando em favor dos perversos. Interceder diante de Deus em favor daqueles que são justos e bons parece não ser uma tarefa tão difícil. Entretanto, orar em favor de homens maus e perversos não é nada fácil. Jesus falou algo sobre isso, não foi? Orar pelos vossos inimigos. Jesus falou sobre isso, que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Mateus 5, versículo 43. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então, nós devemos orar. Abraão intercedeu pelos homens maus de Sodoma e de Gomorra. É preciso ter amor, fé em Deus, obediência, temor, esperança de que o Senhor pode reverter toda e qualquer situação. Nós precisamos orar para que Deus tenha misericórdia, não é? Eu hoje até comecei a gravar um vídeo, não ficou pronto ainda, mas eu vou gravar. Há um senso de vingança pairando, não é, sobre a sociedade hoje, sobre o Brasil, vamos dizer assim. Não é o senso de justiça. No senso de justiça, eu quero a punição de quem erra, mas eu também quero a restauração, porque isso é justiça, a menos que a pessoa não se arrependa. Não é? Mas nós estamos vivendo um tempo que as pessoas cometem um erro. Quando ela vem pedir desculpa, alguém diz assim, agora não adianta pedir desculpa. Oxe, como assim? Já errou? Ué, mas desculpa não é para quem erra? Como assim agora não adianta pedir desculpa? Eu não consigo entender isso. Aliás, não dá para entender isso. Pedido de desculpas, pedido de perdão deve ser feito por quem errou. E não importa qual erro. Certo? E o fruto, a prova se a pessoa se arrependeu ou não, o tempo é que vai demonstrar. Nós também não podemos avaliar, mas será que está arrependido ou não está? Nós temos que colocar no lugar das pessoas, não é? E isso é justiça. Eu quero que a pessoa pague pelo que ela fez, se for esse caso. Aliás, eu nem preciso querer isso. Isso já está na lei, isso está na palavra. Eu não preciso desejar isso. Mas há um desejo, na verdade, de vingança, de destruição, é de pisar, é de destruir o nome das pessoas. E aí nós nos esquecemos de nós mesmos, porque nós também erramos, não é? Então, a santidade de Deus, toda vez que ela é ferida, Deus vai responder. A Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente. A Bíblia diz que Deus não se deixe escarnecer. Então nós temos que orar para que Deus tenha misericórdia das pessoas que nos perseguem, tenha misericórdia das pessoas que falam mal de nós, tenha misericórdia desta geração cada vez mais distante de Deus. Deus tenha misericórdia. Jesus não disse que foi para isso que ele veio. Ele não veio para condenar, mas ele veio para salvar. Então nós temos que orar para que Deus tenha misericórdia. Afinal de contas, só Deus pode mudar. Se Deus não abrir o entendimento das pessoas para eles entenderem a palavra de Deus, né? Se Deus não tocar o coração das pessoas por meio de sua palavra, não haverá mudança. A Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior, o homem vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Então, só Deus para ter misericórdia. E nós, ao olharmos o cenário que nós estamos vivendo, nós precisamos orar por esta geração, orar pela nossa nação, para que Deus tenha misericórdia. A família de Abraão e de Ló, seu sobrinho, estavam vivendo em meio às cidades ímpias. Porém, a fé deles e certamente a comunhão que mantinham com Deus mediante a oração não permitiram que se contaminasse com o pecado que tão de perto os rodeavam. Sabemos que Deus é paciente e deve ter dado tempo para que as pessoas se arrependessem. Deus é longânimo. A Bíblia diz que Deus é longânimo. Olha só, ele não quer que ninguém se perca, ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Onde é que está
este versículo você pode falar aí para nós? Olha só, 2 Pedro 3,9. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ele é extremamente paciente, ele é longânimo para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. O desejo de Deus, tá? O desejo de Deus não é que as pessoas se percam. Não, o desejo de Deus é que as pessoas sejam salvas. Foi para isso que ele enviou Jesus. E por isso ele é longânimo. E por isso muitos julgam, o arrebatamento não acontece, eu escuto isso desde criança. É a longanimidade de Deus para que as pessoas possam ter a oportunidade, ter a chance, como de Sodoma e de Gomorra, estes homens tiveram. Mas, quando você planta desprezo, é isso que você colhe, desprezo. As pessoas estão falando de Deus hoje de uma maneira assim, muito humana, não é? De uma maneira muito humana, mas o fato é que então, eu vi um texto essa semana, eu vi um texto essa semana, eu vou ver se eu consigo achar aqui, ó. Olha aqui, 1 Samuel 2:30, nós vamos tomar cuidado com o tipo de versão de Deus que as pessoas estão apresentando por aí, ó. Na verdade, eu tinha falado que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, pois aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Ei, quem está plantando desprezo ao Senhor vai colher desprezo. Não adianta passar a vida inteira desprezando a Deus e no final reclamar. Veja, o pai ficou no mesmo lugar e o filho pródigo foi para longe, foi para longe. Quem estava perdendo? O filho e o pai, no mesmo lugar. Então é preciso ter essa percepção, é preciso ter esta ideia, não é? Abraão, aqui mesmo vendo estes homens neste cenário, ele intercedeu por essas pessoas. Nós temos orado pela nossa nação, nós temos orado pelo caos em que o mundo se encontra hoje, nós temos orado para que Deus salve as pessoas. Sabemos que a humanidade, infelizmente, não consegue compreender o amor, a justiça e o juízo de Deus. No entanto, o Senhor é justo, bom, paciente e pune o pecado. Até em seus julgamentos Deus é bom, pois ele nos dá aquilo que semeamos. Cabe a nós, corpo de Cristo, mostrarmos ao mundo quão justo, santo, agradável e amoroso é o Deus que servimos. Então, a nossa oração por aqueles que estão, como os habitantes de Sodoma e Gomorra, no caminho errado, zombando de Deus, brincando com Deus, é para que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Misericórdia de todas as pessoas. Por quê? Porque nós não podemos esquecer que se não fosse a misericórdia de Deus nas nossas vidas, também seremos alvo do juízo e da justiça de Deus. Nós só estamos de pé pela graça. Nós só estamos firmes pela graça. Então a graça que me alcançou, eu preciso orar para que ela alcance os outros também. Os mais atribulados, a graça. Tem um youtuber aí na internet que o povo detona ele e tem que ser mesmo, porque afinal de contas ele brinca com coisa séria e muitas crianças e adolescentes sendo influenciados por ele. Mas eu sempre digo, imagina se esse cara aceitar Jesus. Imagina se ele tiver um encontro com Jesus, o estrago no inferno que esse cara ia fazer. Se ele tiver um encontro genuíno com Jesus, verdadeiro com Jesus, não é? E Deus pode fazer isso. Cabe a nós fazer como Abraão, orar. Veja quantos motivos para orar. Orar para buscar a presença de Deus em primeiro lugar. Orar adorando a Deus em primeiro lugar. Orar pela nossa família, pela nossa casa, pelos nossos filhos, por este ano. Orar pelo vizinho, orar por salvação, orar por cura, orar pela nação. Nós vamos orar pelo Brasil. Nós precisamos orar pelo Brasil. E é uma das maiores contribuições que a igreja pode dar para esta nação. É dobrar os joelhos e orar para que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Tópico 3. A oração nos protege de nos enganar a respeito da vontade de Deus.
A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. A Bíblia nos revela que a vontade de Deus para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. Mas somente em uma caminhada de oração teremos as condições ideais para experimentarmos tal bênção. Antes de tudo, é necessário viver uma total transformação através da renovação do entendimento, que nós chamamos de metanoia. Essa palavra, um pouco desconhecida, implica em uma total e radical mudança de pensamento. É quando alguém se propõe a ver algo de uma forma completamente inusitada, não é? E essa transformação é gerada em nós pela palavra e também através da oração. É a nova vida em Cristo que nos leva a uma nova visão, a uma nova postura, a um padrão mais elevado, onde buscamos a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, sempre boa. Por isso que Jesus orou no Getsêmani: se for possível, passa de mim esse cálice, todavia faça a tua vontade e não a minha. A vontade de Deus também é boa. Ela é agradável, ou seja, ela gera um bem-estar para todos que a experimentam. A Bíblia diz, se não me falha a memória, em Provérbios 10 e 22, eu gosto sempre de anotar aqui e de marcar aqui: a bênção de Deus é a que enriquece e não acrescenta dores. Então, quer saber se algo está dentro da vontade de Deus? É aquilo que é agradável. Provérbios 10 e 22. A vontade de Deus é agradável. Ou seja, aquilo que vem de Deus é agradável, promove paz, promove bem-estar, não traz prejuízo, não te coloca em conflitos e nem em contenda, tá certo? E não tem como nós nos rendermos à vontade de Deus, senão por meio da oração. Por isso que oração é rendição, por isso que nós não podemos perder certos costumes, bons costumes. Orar de joelhos, clamar ao Senhor em oração, termos o nosso tempo a sós com Deus em oração, porque é através da oração que nós nos rendemos a Deus. A vontade de Deus também é perfeita. Além de boa e agradável, é perfeita a vontade de Deus. Muitas vezes encontramos coisas aparentemente perfeitas, mas ao olharmos com maior critério, veremos que elas possuem muitas falhas. Outro grande erro cometido pelos homens é a inclinação em apontar defeitos nos planos do Senhor. Precisamos estar atentos acerca destes equívocos, não é? Não tem como. Na oração nós nos rendemos à vontade de Deus. Agora, quem não ora vai achar defeito em tudo, vai achar defeito em Deus, vai achar defeito na Bíblia, vai achar defeito em tudo. Agora, quem ora, o próprio ato de orar, em primeiro lugar, é um ato de rendição ao Senhor. Quando eu me prostro para orar, o que eu estou dizendo para Deus, com o meu prostrar, antes de com as minhas palavras, com o meu prostrar, com o meu ajoelhar, eu estou dizendo, eu me rendo. Me rendo a quê? Me rendo à sua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Tem muita gente que não ora e toma decisão sem orar, principalmente jovens, não oram e aí tomam decisões sem orar, entram em relacionamentos sem orar, e aí depois que está tudo rebentado, tudo quebrado, aí eles querem orar para Deus entrar com providências. Vai lembrar aos jovens que quando se trata de relacionamentos, tem muitas coisas que não tem volta, tem muitas consequências que não tem volta. Por isso é sempre bom orar, viver uma vida de oração, porque quem ora atrai a bênção de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Quem ora pratica a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Quem ora tem discernimento para saber se as chances, se as oportunidades, se as bênçãos são de fato alcançadas ou atraídas por Deus, é de Deus mesmo ou não. Guarda isso. Oração promove discernimento e nós nunca necessitamos tanto de discernimento quanto nos dias que estamos vivendo. Por isso nós precisamos orar. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seus alunos, sua semana. Assista a culta, compartilhe, fique na paz, fique com Deus e até a próxima aula. Deus vos abençoe.